chegou a etapa que a gente vai finalmente construir novos hábitos alimentares. Vamos partir para uma nova mudança quanto realmente aos hábitos alimentares. Ao longo desse período, a gente conseguiu fazer com que a criança aumente o seu padrão alimentar, rompa o nojo, estimulamos a criança quanto à aceitação de novos alimentos, trabalhamos a consciência alimentar de novos alimentos, alimentos que ela já aceitava, enfim, uma série de avanços. Trabalhamos memórias alimentares, habilidades cognitivas, porque sim, gente, todo estímulo que eu dou à criança trabalha uma série de habilidades cognitivas. Então, muitas dessas coisas aconteceram e vocês têm que estar muito felizes. Mesmo que essa criança não tenha tido um grande avanço, talvez não tenha ampliado tanto o padrão alimentar dela, mas entenda, isso vai mudar, as coisas vão acontecer. Eu quero que, mesmo quando acabar o desafio, você continue colocando tudo isso que eu tô lhe passando em prática, porque sim, a constância, o tempo é fator determinante para o sucesso. Eu tenho casos de crianças que em uma sessão já mudam o comportamento alimentar, mas eu tenho casos de crianças que estão comigo há 6 meses e estão mudando seu comportamento alimentar aos poucos. E eu quero que vocês entendam que o resultado vem. O tempo, ele é algo muito relativo. O que importa é a qualidade do estímulo e o direcionamento correto. E vocês estão, sim, recebendo as orientações e os estímulos totalmente direcionados para vínculo e comportamento alimentar, baseado em técnicas como Mindful Eating, técnicas cognitivo-comportamentais e muitas outras, certo? Mas vamos lá, finalmente conseguimos mudar uma série de coisas e isso é muito bom. Então, a gente a partir de agora vai focar nas novas mudanças dos hábitos alimentares. Chegou a vez de pedir ajuda para os nossos pequeninos ir conosco no supermercado e praticar com eles lá algumas atividades de Mindful Eating. Mindful Eating, para algumas pessoas que ainda nunca ouviram falar sobre isso, por exemplo, é a prática da atenção plena no que eu estou vivenciando no momento, do que eu estou vivenciando no contexto alimentar, ou então do que eu estou vivenciando naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, levei meu filho ao supermercado. Então, vamos praticar Mindful Eating ainda aqui no supermercado. A gente vai passar com a criança no supermercado, vai conversar com ela sobre inúmeros alimentos, por exemplo, frutas, doces, e quando chegar no hortifruti, vamos pedir para a criança relatar cheiros, cores, certo? Se a criança quiser provar algo, permite que a criança prove, portanto, com cuidado, questões de biossegurança, entende? Eu também quero que vocês trabalhem muito a percepção sensorial da criança. Pergunta a ela, sabe, o som que o supermercado tem, a temperatura tá quente, tá frio, é muita gente no supermercado, é divertido no supermercado, qual lugar do supermercado que você gosta mais. Pergunta a ela também as cores das frutas, o tamanho das frutas, se as frutas estão bonitas, se não estão tão agradáveis assim. Pergunta o que ela acha, pergunta o que ela lembra quando ela vê determinado alimento. Tenta explorar ao máximo. Construção de hábito alimentar não é só levar a boca e comer. Não, gente. A gente precisa vivenciar os vários contextos alimentares. Mercado, levar a criança para a cozinha para ajudar. Às vezes a criança não quer ajudar na cozinha porque não tem muitas habilidades. Por exemplo, não consegue quebrar ovo, não consegue segurar determinados alimentos e, por medo de bagunça, acaba não querendo ajudar a mãe. Mas aí vocês pedem para ela ajudar, mesmo que com um pouquinho, sabe? Separando os alimentos, ajudando a montar a mesa, ou então falando sobre os alimentos que estão na cozinha. É uma forma também de estimular o comportamento alimentar e a mudança no hábito alimentar, ainda que fora do contexto, né, da refeição, do momento alimentar em si. Passando isso, vamos para o contexto da refeição. Vamos para o momento que realmente a gente vai incentivar o máximo possível o hábito alimentar saudável. Mudando para o alimentar, a gente já conseguiu inserir algumas coisas novas e eu quero que vocês lembrem que a mudança do hábito alimentar, até mesmo aquela criança que ama doce, ama comer tais bobagens, vocês entendam que isso é aos poucos. Eu não posso tirar da criança o hambúrguer do McDonald's ou do Bob's ou da Burger King e botar pra ela comer brócolis, porque ela não vai comer assim, sabe? Eu sempre uso o exemplo do brócolis porque as crianças geralmente não gostam tanto.
E aí a gente precisa trabalhar aos poucos isso. A gente precisa pegar esse alimento, trabalhar de modo lúdico e depois reaproximar ele em receitas. E aí sim a gente pode reaproximar ele de sua forma natural, mas gradativamente e respeitando o limite e fator tempo. Lembre sempre disso. A partir do momento que a criança consegue ampliar seu padrão alimentar, ainda que com alimentos parecidos do que ela já aceita, por favor, insiram esses alimentos na nova rotina alimentar da criança, porque o que muda realmente o hábito alimentar é a nova rotina, é constância, gente. Se todo dia a criança tem aquela rotina, ela automaticamente vai mudar seu hábito alimentar, ela automaticamente vai mudar seu comportamento alimentar. Também peço para que você sempre pratique com elas durante o momento da alimentação práticas que eu já ensinei anteriormente. A prática do comer consciente, que é o quê? Pedir para ela realmente perceber o alimento, sabor, textura, barulho que ele faz, mastigar várias vezes, o que ela está pensando quando está comendo, o que ela lembra quando está comendo, como ela se sente depois de comer, o que ela sente antes de ir à mesa, respeitar o momento dela, se ela tá brincando, e não tira ela bruscamente da brincadeira e leva ela pra mesa, não. Faz uma etapa de transição, que eu também já ensinei aqui, mas se você ainda tem dúvida, me manda mensagem no direct, que eu vou te responder. E essa constância de novos hábitos, que não são apenas hábitos alimentares, né? Novos estímulos que não são apenas estímulos alimentares, são estímulos de modo geral, vai fazer com que a criança venha mudar seu hábito alimentar e ter uma nova relação com o alimento e realmente ressignificar o vínculo alimentar que a gente tanto deseja e ter uma mudança, né? Crianças que comem demais vão começar a perceber as suas emoções, vão começar a perceber o que elas realmente estão comendo, e crianças que estão com aversão ao alimento, que negam o alimento, que rejeitam esse alimento, vão começar a aceitar mais, ainda que tocando e cheirando o alimento, respeitando o limite dela, porque entenda que levar o alimento à boca é a última etapa. É uma etapa longa. Alimentar-se não é apenas levar o alimento à boca, mastigar e deglutir. Não. Alimentar envolve todo um aspecto cultural, um aspecto social, principalmente emocional. E a gente precisa respeitar isso.